E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo muito legal que eu faço todos os anos, que é o vídeo em que eu respondo as mesmas perguntas que eu respondi nos últimos 5 anos, pra ver as mudanças da minha vida, como eu tô, se teve muita coisa que aconteceu, e poder registrar, né, as diferentes fases da minha vida. Já é o 5º ano, como eu disse, que eu respondo as mesmas perguntas. Quem gosta de registros, quem gosta de diários, quem é nostálgico, vai gostar também desse vídeo, assim como eu gosto de fazê-lo, e eu acho que é uma experiência que todo mundo que é desse jeito deveria tentar. Eu vi essas perguntas numa entrevista que a Billie Eilish fez pra Vanity Fair por alguns anos. Ela já parou de fazer, mas eu continuo, e eu achei muito legal, desde então eu nunca mais parei. Então bora pras perguntas. 19 de dezembro de 2021. 14 de dezembro de 2022, dia do aniversário do meu irmão. Hoje é 17 de 12 de 2023. 23 de 12 de 2024. 22 de dezembro de 2025. Eu tenho 22 anos. 23 anos. Eu tenho 24 anos. 25 anos. 26 anos. No momento eu tenho só 12 inscritos, porque eu acabei de criar o canal. Tô postando agora, eu tô começando a postar agora, então realmente eu não contei pra absolutamente ninguém sobre esse canal, só pro povo da minha casa. É normal que eu tenha 12 seguidores, só que o povo da minha casa. Tô com 741 inscritos no canal e continuo achando difícil conseguir inscritos, porque eu já tenho 2 anos de canal e até agora eu não consegui nem bater a meta dos 1000. 1.209 inscritos, e nos últimos anos eu tinha falado, né, sobre essa minha meta de bater os 1000 inscritos. Eu bati esse ano, mas não foi uma questão pra mim, deixou de ser uma questão pra mim essa coisa de acumular inscritos, de trazer pessoas novas pra cá. Eu fico muito feliz quando novas pessoas vêm, quando novas pessoas chegam até os meus vídeos, pelos comentários que eu tenho. Eu recebo muitos comentários relacionados à minha área de trabalho, que é o cinema, mas eu perdi esse desejo de alcançar, né, muita gente aqui. Eu queria muito monetizar nos últimos anos, mas eu perdi esse desejo. Claro que seria muito legal se eu conseguisse monetizar, só que a questão da contagem de horas necessárias é muito difícil, né? Mas essa já não é mais tanto uma questão pra mim. Hoje em dia eu tô muito mais focada em postar os vídeos que eu tenho vontade. Eu não tenho mais um nicho específico, eu falo de qualquer coisa que me dá vontade aqui. E hoje em dia, inclusive, eu não me importo muito com visualização. Eu não faço vídeos que eu sei que vão viralizar ou que há a possibilidade de fazer isso. Eu gasto mais o meu tempo gravando vídeos em que eu gosto de assistir e que eu gosto de gravar, e não necessariamente vídeos que vão me levar a novas pessoas e fazer o meu canal crescer. Apesar dos meus vídeos terem pouquíssimas visualizações depois que eu comecei a fazer isso, e que eu comecei a até, infelizmente, postar menos, né, porque eu acabei focando em outras coisas, eu estou feliz, eu estou mais feliz e mais tranquila em relação a isso, porque deixou de ser uma cobrança, né, pra mim começou a ser divertido, como eu queria que fosse desde quando eu criei o canal. Ainda estamos em um momento assim, meio final de pandemia, quase isso, não sei, então ainda tô ficando em casa. Eu trabalho bastante, eu trabalho em 3 coisas diferentes. Eu trabalho para uma escola, que é o meu fixo, trabalho com mídias sociais de um restaurante e também faço cinema. Eu continuo com a minha vida dessa mesma maneira, uma vida que varia muito de acordo com as necessidades dos meus trabalhos. Recentemente eu já gravei mais filmes, mais projetos também. Meu namorado, ele criou uma produtora audiovisual para marketing, então eu também tô trabalhando com audiovisual para marketing quando tem algum projeto. E fiz também um filme mesmo, né, um curta-metragem infanto-juvenil do meu amigo, participei da gravação. E é aquela mesma coisa, né, gente, trabalhando com o que eu trabalho, que é uma coisa mais versátil, é marketing, redes sociais e tudo mais, audiovisual para marketing de uma escola. E o outro local que eu trabalhava, me demiti essa semana. Então, já mudou um pouco a minha rotina, porque ano passado eu trabalhava nesse lugar e hoje em dia eu não trabalho mais porque eu me demiti. Tenho saído menos de casa, tenho ficado mais em casa, lendo meus livros, assistindo minhas coisas com a minha família. Não tenho tido mais muita vontade de sair, não. Claro que eu saio, né, vejo meus amigos, mas eu tenho gostado muito mais de encontrar as pessoas dentro de casa. E também do meu momento ali sozinha. Com certeza. Ano passado eu tava grávida, sofrendo várias crises de autoconfiança. Hoje em dia eu ainda tenho crises de autoconfiança, mas tá bem melhor do que o ano passado. Eu gostaria muito de dizer que sim, mas não. Eu sinto que eu tô com outros problemas de confiança, mas eu acho que tá no mesmo nível, assim, sabe? Naquela época eu tava muito insegura em relação ao meu trabalho, e hoje em dia eu tô muito insegura em relação ao meu corpo e à minha personalidade. Eu tô numa crise de identidade violentíssima. Posso dizer que sim, porque ano passado tava violento.
Sim, já tem bastante tempo que eu tô fazendo terapia e isso é uma das pautas mais frequentes da minha terapia. Como eu gostaria de dizer sim? Não, porque aconteceram muitas coisas comigo esse ano, foi babado, e aí isso afetou muito, né? Em relação ao meu trabalho, eu tô muito melhor do que eu já estive antes, eu tenho muito mais autoconfiança pra saber também os meus limites e aprendi muito esse ano relacionado a isso. Mas meu problema com a autoconfiança está relacionado ao meu corpo, a minha aparência, tá bem difícil lidar com isso, mas são metas aí para 2026, tentar melhorar tanto a minha visão sobre mim, quanto, né, os meus cuidados para comigo, já que eu estou incomodada, né? Se eu estou incomodada, eu preciso fazer algo a respeito, seja aceitar ou mudar. Sim. E a maior parte dessa pressão que eu sinto provavelmente sou eu mesma que coloco. Na verdade, eu sei que sou eu mesma que coloco em mim. Eu acho que ser um ser humano é estar sob pressão o tempo inteiro. Ser humano, ser uma mulher, ser uma mãe, ser um profissional, ser um adulto, tipo assim, é muita coisa pra lidar. Eu tô dando cada vez menos importância pra pressão, sabe? Eu acho que a pressão que eu tenho sentido agora está muito relacionada a estar cada vez mais perto dos 30. Minha idade começou a ficar séria, então as coisas vão, né, a pressão externa vai começando a aumentar sobre as coisas que você tem que fazer com a sua vida, sobre os objetivos que as pessoas às vezes têm sobre você, o mundo tem sobre você, ou até você mesma tinha sobre você. Aí acaba que isso inevitavelmente afeta a gente de alguma forma, né? Aos 26, que é a minha idade agora, já se espera algumas coisas da gente e nem sempre a gente consegue já ter concluído essas coisas, então você precisa fazer muitas coisas, você precisa ser muitas coisas, você precisa ter muitas coisas, acaba que isso pressiona. Mas em relação à pressão Damaris pra Damaris, tá melhor. Depende muito do momento também, mas tá bem melhor do que já foi antes. No momento, estou morando na casa dos meus pais, junto com meus pais, a minha avó, muita gente. Eu ainda não tenho o meu lugar. Então, o meu maior objetivo é conseguir isso. É o meu objetivo pro ano que vem. Acho que meu maior objetivo hoje, agora, é conseguir fazer um filme autoral, em que eu dirija o filme, em que eu escreva o filme, produzir algo meu, sabe? Algo que eu criei, que eu idealizei. O principal objetivo é cuidar da minha saúde mental. No final do ano, ela deu uma... E eu quero também me mudar para uma casa maior, porque eu não sou muita pessoa do apartamento pequeno, então eu tenho vontade de mudar. Apesar de eu gostar muito da minha casinha e amar muito aqui, ter vivido muitos momentos bons, eu pretendo me mudar para um lugar maior. Eu acho que o meu objetivo agora é ter dinheiro suficiente para não me preocupar com dinheiro. Eu não tenho nenhum desejo de ser uma pessoa rica, apesar que a condição que eu quero ter aqui no Brasil é uma condição favorecida, que é um objetivo de viajar, de ter a oportunidade de conhecer os lugares, de viver experiências, mas eu não sou o tipo de pessoa que quer ter dinheiro pra luxar, que quer ter dinheiro pra ter muitas coisas. Não, eu só quero ter dinheiro suficiente pra eu não me preocupar com dinheiro e pra eu poder viver as experiências que eu quero. Então eu acho que o meu objetivo ao longo desses últimos 5 anos continua sendo esse: manter uma vida financeira que seja estável e que eu consiga fazer essas coisas, consiga ter a oportunidade de realizar sonhos. Porque para realizar alguns sonhos você precisa de dinheiro. Eu me formei, né, na faculdade, então tô muito feliz de ter conseguido fazer isso, ter terminado a faculdade na pandemia e sendo mãe de um bebê recém-nascido. Essa casa também é uma grande conquista pra mim. Sonhei com isso muito tempo e agora eu tô realizando. A minha maior conquista no último ano foi ter dirigido o meu primeiro filme, um curta-metragem. Tem o Instagram do filme aqui se você quiser saber mais. Ainda vou lançar ele, a gente tá no processo de mandar para os festivais e tudo mais. Além das respostas de praxe, que sempre vão ser felicidades pra mim, né? Tipo a minha família e tudo mais. A maior conquista que eu tive esse ano foi me mudar pra uma casa. Ano passado eu tava muito frustrada com o apartamento que eu morava, porque apesar de eu gostar muito de lá, eu sentia algum incômodo, porque eu não sou uma pessoa que me dá muito bem com espaços muito fechados. Eu queria um lugar onde tivesse quintal, onde tivesse uma qualidade de vida maior, um lugar onde meu filho e minha cachorra pudessem, né, correr livremente. E a gente conseguiu se mudar pra essa casa maior, e aí a qualidade de vida da gente obviamente melhorou. Eu posso sentar pra ler um livro na rede lá fora e ficar sentindo a vibe. A vizinhança é muito boa, eu moro em casa, então não preciso me preocupar mais tanto com barulho quando eu recebo visitas. Então me mudar pra essa casa foi uma grande conquista pra mim esse ano, porque melhorou muito essa questão pra gente de qualidade de vida mesmo. Uma vibe anos 80?
Eu acho que eu tô muito nessa energia de latina, sabe? Cabelo volumoso, saia longa. Eu acho, gente, eu não sei definir em 3 palavras, mas eu acho que eu tô numa vibe, assim, mais sensual, mais fatal, assim. Tô gostando muito disso. Acho que vem junto com essa autoconfiança que eu falei antes. Tá cada vez mais difícil definir isso, mas eu acho que eu falaria uma coisa assim meio comédia romântica, uma coisa mais confortável, uma coisa mais, sabe? É porque eu também não tive grana demais pra comprar coisas novas. Então eu uso a mesma coisa que eu tinha ano passado. Acaba que fica difícil mudar o estilo, mas o que eu tenho me identificado é muito disso, de aparência de roupas que as mulheres usam em comédias românticas. De leitura eu não tenho feito nenhuma nos últimos tempos. Eu queria voltar a ler, inclusive, é uma coisa que eu pretendo fazer ano que vem, mas eu não sei. Eu tô assistindo Modern Family. Eu terminei Game of Thrones, que eu achei que eu nunca ia gostar e hoje em dia eu sou fã. Então eu li os 5 livros que eu queria ler, eu tô lendo o 6º. O que é difícil pra mim ler livros, porque, primeiro, era um hábito que eu não tava tendo, que eu até falei nos outros anos, que eu queria voltar com esse hábito. Acho pouco 5 livros por um ano, mas pra uma pessoa que não tava lendo nenhum o ano inteiro, eu acho que tá ótimo. Então eu li bastante livros, tô acompanhando séries e coisas, e saindo bastante, fazendo muita coisa diferente, escrevendo. Eu tô assistindo True Blood, Vikings, me rendi ao anime, então eu tô assistindo One Piece. Sempre que eu tenho oportunidade também de gastar dinheiro pra me divertir, eu gasto, porque a vida é uma só, entendeu? Viajei bastante esse ano, curti muito, porque eu queria conhecer lugares diferentes. Uma das minhas metas do ano passado era ler pelo menos 10 livros, eu li 25 livros até agora, estou lendo o 26º, que é bem grande, então por isso que eu ainda não terminei. Eu acabei de terminar a série da Netflix do livro 100 Anos de Solidão. Eu tô revisitando vários filmes que eu gostava muito de assistir quando eu era mais nova. Eu acho que é basicamente o que eu tenho feito, assistido muito isso, de comédia romântica. Hoje mesmo eu assisti Como Perder um Homem em 10 Dias. Eu li recentemente o livro Pachinko, que inclusive eu indico muito pra vocês. E aí agora eu tô assistindo a 2ª temporada da série, tô acabando a 2ª temporada da série. Também tô assistindo Gilmore Girls, que é uma série que eu tinha interrompido ali quando eu era mais nova, quando eu era adolescente. E agora eu voltei a assistir, estou viciada. Eu tô na 5ª temporada. Também tenho consumido muitos livros esse ano. Minha meta era de 15 livros, eu já li mais de 35. Eu li muitas comédias românticas, muitas fantasias, muitos dramas. Foi uma coisa muito constante, porque me ajudou muito durante algumas fases da minha vida desse ano. Então eu li muito, eu consumi muitos livros e consumi muitos filmes também, mas foi muito mais livro. Então foi isso, mas Pachinko é uma coisa que tá na minha cabeça, eu tô um pouco alucinada com isso, não pode pensar. No momento eu tô lendo o livro Powerless. Não tô gostando muito, mas eu tô no começo, então eu tô tentando seguir, né, porque eu não gosto muito de abandonar livro. Tá tendo o último jogo da semifinal da Copa do Mundo e a gente vai descobrir quem vai jogar com a Argentina, Marrocos ou França. Eu tô torcendo pra Marrocos, porque Marrocos foi a primeira seleção africana a chegar tão longe na Copa do Mundo. A pauta, assim, desse final de ano foi a guerra, né? A guerra entre Israel e a Palestina. Depois do filme Ainda Estou Aqui, que é um filme que fala sobre ditadura, essa é uma pauta que está sendo muito falada no nosso país, as pessoas estão falando muito sobre a anistia e, coincidentemente, está se falando da tentativa de golpe relacionada a Bolsonaro e Lula. Liguei a luz porque tava começando a escurecer e já tava me dando agonia, então a iluminação do vídeo vai mudar completamente de uma hora pra outra. Tá tendo muito caso de feminicídio e de abuso, né, a mulheres. Então, essa é uma pauta que tá sendo bem frequente. A gente teve algumas manifestações recentemente relacionadas a isso por conta dessa questão mesmo de ter muitos casos sendo falados. É uma coisa que sempre teve, não é nenhuma novidade a violência contra as mulheres, mas agora a gente tá falando muito sobre isso, porque teve vários casos que ficaram famosos e a gente tá vendo aí as consequências dessa violência silenciosa que tá sendo implementada na cabeça dos meninos, dos jovens, dos homens mais velhos. Essa questão realmente de que tá, né, deturpando tudo, a visão de tudo, e que tá matando a gente. Então é uma pauta muito frequente agora. E eu acho ótimo que seja uma pauta sendo falada. Eu odeio que ainda continue acontecendo e que os casos aumentem cada dia mais, mas eu gosto que a gente fale sobre isso, porque só a gente falando, só a gente radicalizando, só a gente falando mesmo, botando as caras, que algumas coisas serão feitas para melhoria disso, né? Pra salvar pelo menos algumas mulheres. Com certeza o que mais mudou é que agora eu tenho um filho. Meu cabelo cresceu, né? Eu acho que eu vou ver mais ainda na edição o quanto meu cabelo cresceu esse ano. Fiz uma tatuagem, minha primeira tatuagem da vida, e Ravi entrou na escola. Adotamos Margot.
que é a minha cachorrinha. O que mais mudou foi que eu descobri algumas coisas fundamentais pra mim, pra minha saúde mental. E mudou também que a gente se mudou pra essa casa, né, como eu já falei. O meu maior problema hoje foi conseguir gravar esse vídeo aí que eu tô gravando agora. E aí eu já consegui, então eu já resolvi esse problema. Meu maior problema no momento é que eu tô com infecção urinária. E aí, por conta disso, eu tô sentindo muita dor nos rins. Aí fica chato, né? Não fica muito legal, não. Mas já fui no médico, tô tomando antibiótico e remedinhos para dor. Então, esse é o meu maior problema. Eu acho que foi o maior problema do vídeo inteiro, de todos os anos, né? Porque é um saco infecção urinária. Eu acho que o meu maior arrependimento foi não escutar minha intuição esse ano. O meu maior arrependimento desse ano foi ter demorado muito pra resolver algumas coisas que eu deveria ter resolvido antes. Mas eu também entendo que as coisas às vezes acontecem do jeito que tem que acontecer. A gente, infelizmente, precisa lidar com algumas coisas de um jeito ou de outro, por mais que seja difícil. Então, seria isso, né? Não ter aceitado ou lidado antes com algumas verdades, mas pelo menos eu acabei chegando ao ponto de lidar. Então, se torna um arrependimento que me levou a algum lugar positivo. A pior coisa que aconteceu esse ano foi que o meu cachorro, Bob, faleceu faz pouco tempo. Ele faleceu esse mês. A pior coisa que aconteceu na minha vida foi a questão psicológica. Eu acho até um saco ficar aqui falando a mesma coisa toda vez, mas eu preciso ser honesta, né? Isso aqui é um vídeo pra ser honesto. E, infelizmente, algumas pessoas são mais sensíveis que outras pro mundo, e eu tive que aceitar esse ano que eu sou essa pessoa, e que por mais que seja difícil, não necessariamente é uma coisa ruim, e acaba que eu tenho algumas dificuldades mesmo, com depressão, com ansiedade. Esse ano foi o mais difícil de todo da minha vida, assim, de lidar, né, essa questão, foi o mais osso, assim, de resolver, mas resolvi, tô viva, sobrevivi, então, de qualquer forma, a pior coisa que aconteceu esse ano não conseguiu me derrubar. Eu estou aqui intacta. Não intacta, mas estou viva. Como eu falei pra vocês, eu quero produzir um filme meu. E eu consegui pela primeira vez na minha vida terminar um roteiro em que eu goste, em que eu acho que é bom o suficiente pra fazer um filme. E a melhor coisa que aconteceu esse ano foi ter adotado Margot e também ter saído no meu primeiro filme, como eu já falei, foi incrível. A melhor coisa que aconteceu esse ano foi ter sobrevivido a esse momento, que foi o momento mais difícil da minha vida até agora, com muita força, muita ajuda das pessoas que me amam, das pessoas que estão por mim. E sempre é bom, né, perceber o quanto você é amado, o quanto você é querido e o quanto você pode contar com algumas pessoas. Além disso, também ter o meu filme finalizado e prestes a ser exposto é uma grande conquista pra mim. Outras conquistas grandes que eu tenho pra mim são coisas mais individuais, que ainda estão prestes a acontecer, mas que já estão encaminhadas, e isso já me deixa feliz. Coisas relacionadas à criação, a coisas que estavam na minha cabeça que eu tô conseguindo colocar no papel. Então, são conquistas boas, mas principalmente sobreviver, conseguir encerrar esse ano é a maior conquista de todas. O país que eu mais quero visitar no momento é a Itália. Depois que eu li Pachinko, eu fiquei ainda mais obcecada pela cultura oriental. Então agora, além de querer ir no Japão, eu estou muito ansiosa para algum dia conhecer a Coreia. E eu queria conhecer as duas, tanto a Coreia do Sul quanto a Coreia do Norte. A gente vai morrer algum dia, então viva a sua vida e faça coisas que você tem medo de fazer, mas que podem ser muito boas pra você. Eu diria que não tem como todo mundo gostar de você. Você não vai conseguir agradar as outras pessoas, então é melhor que você fique tranquila consigo mesma, com quem você é, que você goste de quem você é, que você seja quem você é, do que você ficar tentando entrar em lugares que não te cabem, tentar conquistar pessoas que não querem estar perto de você, que não gostam de você e que, tudo bem, não precisam gostar. Acho que a minha filosofia de vida agora é que as pessoas não são uma coisa só. A gente é muito múltiplo dentro da gente. Então, ao mesmo tempo que eu posso sentir coisas boas, eu também posso sentir coisas ruins. Ao mesmo tempo que eu posso ter muitas qualidades, eu também posso ter muitos defeitos. Ao mesmo tempo em que eu cometo muitos acertos, eu também cometo muitos erros. E tá tudo bem, faz parte de ser um ser humano. A maioria das vezes que eu vejo um idoso aconselhando um jovem sobre, sei lá, qual conselho ele daria pra vida, normalmente é falando o quanto a pessoa precisa parar de se importar com coisas bobas. Porque a vida vai passar tão rápido que essas coisas mínimas do dia a dia,
esses problemas pequenos da qual a gente se apega, vão desaparecer muito rápido e você vai ter perdido um tempo precioso se importando com besteiras. Então eu tenho tentado pensar nisso, que não vale a pena desperdiçar o pouco tempo que a gente tem nesse mundo, nessa vida, se importando com coisas pequenas. É muito mais importante você ser quem você é, fazer o que você quer, ir atrás da sua felicidade, ir atrás dos seus objetivos, do que se preocupar com coisas que daqui 2, 3 anos você não vai nem lembrar. Então é sobre tentar manter a paciência e ter a maturidade de perceber o que realmente é um problema e o que é algo que você precisa apenas relaxar e mudar o ponto de vista. Claro que é difícil fazer isso, mas é justamente por isso que é importante. Justamente por essa razão que muitos idosos falam, porque muita gente perdeu muito tempo até perceber isso, e eu não quero ser o tipo de pessoa que perde tempo da minha vida desperdiçando. Eu quero aprender isso agora, eu não quero aprender isso mais pra frente. Eu quero aprender enquanto eu ainda sou jovem, enquanto eu ainda tenho muito tempo pela frente. Tenha mais paciência. Ache logo a maneira de controlar o seu estresse, de controlar seus sentimentos. Por favor, ache logo o jeito de fazer isso, porque é muito difícil não conseguir fazer isso agora, ainda. É impossível mudar as pessoas, a única coisa que você pode fazer é mudar a sua reação em relação a elas. Vale a pena me estressar muito por isso? Ou a vida é muito maior do que isso? Tipo, tem tanta coisa que eu gosto no mundo, tanta coisa que já aconteceu na minha vida, que ainda vai acontecer, tem tanta coisa mais importante do que ficar me preocupando com algumas coisas tão pequenas e tão de baixo espírito, sabe? Vale a pena eu me estressar, perder minha saúde mental, perder minha felicidade, deixar de ser quem eu sou por conta disso? Você ainda vai cometer muitos erros na vida, você ainda vai ter que lidar com muitas coisas sobre você mesma que você não gosta tanto assim, e pra isso tem a terapia, graças a Deus. Continua na terapia, por favor. Mas isso não quer dizer que você é uma pessoa ruim, você não é uma pessoa ruim, e você sabe disso, porque você tá sempre tentando melhorar, você tá sempre tentando acertar. Isso não quer dizer também que você não seja responsável pelos seus erros, mas você não precisa ser tão cruel consigo mesmo, porque você não é cruel assim com outras pessoas, então não é justo que você seja cruel consigo mesma. Eu vi uma frase esses dias que ficou na minha cabeça, uma frase simples. Já que sou, o jeito é ser. Já que você é do jeito que você é, não tem muita coisa a não ser tentar evoluir e ser o que você é, porque todas as vezes em que você tentou não ser quem você é, foi muito mais doloroso e muito mais difícil. E também você se tornou uma pessoa chata. Pessoa mais complicada do que deveria. Tu é ótima, nega, do jeito que é. Ninguém que é ruim se importa tanto em ser alguém bom. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu me despeço de 2025 com a alegria de ter enfrentado as partes difíceis e ter aproveitado as partes boas dele. Estou preparada para o próximo ano, preparada para conquistar novas coisas, para viver novas coisas, e espero que ele seja ainda melhor. E que ano que vem eu chegue aqui com notícias muito boas e felizes. É isso, não esquece de deixar um comentário aqui, eu adoro quando vocês comentam nesse tipo de vídeo. E também, se você gostou de mim, acho que vale a pena continuar por aqui. E é isso, um cheiro E até o próximo ano. Tchau! Tchau.